Thiago e eu estou aqui para falar um pouco sobre abstração. Mas falando de abstração, entraria em alguns assuntos, como programação orientada a objeto e herança. No caso, eu explicarei por partes. Vamos por abstração, vamos começar por abstração. Ao fundo eu coloquei uma pequena imagem de UML bem simples. Simples até demais, que me faz até passar vergonha, mas enfim. Então, o que eu quero dizer com isso? O que é abstração? Abstração é algo genérico. Por exemplo, a imagem ao fundo mostra que ele tem o veículo, que é algo genérico, e tem o carro e moto, que são algo específico. São classes específicas. Entenderam? Em programação orientada a objetos, temos o mesmo. Uma classe abstrata, no caso genérica, que tem tanto métodos comuns como abstratos, que serão herdados por outras classes. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre herança, que vocês devem ter ficado meio confuso, só para dar uma reforçada. O que é herança? Herança ocorre quando um pai ou mãe deixa seus bens para seu filho. Isso ocorre tanto na vida quanto na programação. Ocorre quando uma classe pai, uma superclasse, digamos assim, seus métodos para suas classes filhas, as suas subclasses, que herdarão seus métodos. Vamos por partes. Lembram da imagem ao fundo? Vamos lá. Eu tenho a classe veículo, ela é uma classe abstrata. Ela tem um método abstrato movimentar. Eu tenho a subclasse carro e tenho a subclasse moto. Nesse exemplo, podemos ver que eu tenho a classe abstrata e duas subclasses. Essas duas subclasses se movimentam, mas cada uma se movimenta de uma maneira diferente, com número de rodas diferentes, e assim vai. Isso seria herdar. Eles estão herdando algum método. Quando a gente fala de abstração, nós podemos falar, sim, entramos no conceito de polimorfismo, quando entramos em abstração e classes e herança. Quando a gente fala isso, por exemplo, eu vou explicar de outro modo. Classe animal, que é genérica, e tem um cachorro e tem um gato. O método em comum entre os dois, o que os dois fazem é barulho. Os dois fazem barulho. Isso é um método em comum, só que cada um faz de um modo diferente. Então, o fazer barulho é um método abstrato. Já o cachorro ele late, o gato mia. Então eles vão implementar esses métodos, mas eles vão executar de um modo diferente. Bem, agora eu vou explicar como funciona em código de programação a abstração. Tá, vamos começar. Aqui para começar eu tenho a classe abstrato, abstract class, figura geométrica. O que quer dizer isso? Eu tenho uma classe abstrata lá em cima chamada figura geométrica, onde ela vai ser a mãe, o pai, classe mãe. Aqui eu tenho os métodos abstratos, calcular área, e o método abstrato, calcular perímetro. O que seria isso? Vamos pensar assim, nós temos uma classe lá em cima, classe pai para classe mãe. Temos a classe animal e temos um método escrito lá, fazer barulho. Mas eu não posso definir o que faz barulho, porque ali eu vou estar falando assim, por exemplo, cachorro. Cachorro é uma subclasse de animal. Gato é outra subclasse de animal. Todas vão herdar fazer barulho. Eles não vão fazer o mesmo barulho, porque cachorro late e gato mia, entenderam? É basicamente isso. Então, aqui é polimorfismo. Um faz barulho de um jeito, o outro faz barulho de outro jeito. Entendeu? Vamos pensar. Agora que vocês entenderam, eu espero que tenham entendido, vamos lá. Eu tenho a classe aqui, figura geométrica, e eu tenho calcular área e calcular perímetro. Estou falando que o método calcular área e o método calcular perímetro aqui são diferentes. Cada subclasse vai calcular de um jeito diferente. Entenderam? Vamos lá, vamos para quadrado. Vamos subir isso aqui, não. Por enquanto não. Criei a classe quadrado, que ela estende figura geométrica. Estou falando que quadrado herda todos os métodos de figura geométrica. Aqui eu criei o método construtor
com parâmetro lado, enfim, validei, morreu aqui. Agora vamos para cá, aqui que nos interessa. Temos aqui a parte, o método calcular área. Poxa, mas eu acabei de ver esse método. Esse método está em figura geométrica, por isso o arroba override. O que quer dizer isso? Estou sobrescrevendo o método de lá, de figura geométrica. Estou fazendo um cálculo completamente diferente. Esse diz ignora, porque o diz é desnecessário. Não, enfim. Então aqui, o que eu estou falando? Estou falando que a área é igual lado vezes lado. Vai ficar mais explicativo quando eu for para o retângulo, vocês verão a diferença. Aqui eu estou fazendo arroba override de calcular perímetro. Estou sobrescrevendo um método de figura geométrica. Estou sobrescrevendo, então quer dizer que o cálculo para mim fazer, para calcular o perímetro do quadrado é 4 vezes o lado. Mandei printar para aparecer na tela o valor do perímetro. Morreu aí. Agora vamos para retângulo. Vocês vão ver a diferença. Aqui eu fiz. Aqui eu vou ter base e altura. Altura e base na ordem, desculpa. Aqui eu valido. Estou validando essa parte aqui. Poderia ter feito com menos parte, mas enfim. Aqui, ó, eu tenho calcular a área de novo de figura geométrica. Olha, olha. Agora vamos para calcular a área de retângulo. Olhem, reparem bem. Eu tenho que calcular a área que é de figura geométrica. Como eu coloquei o arroba override, eu estou sobrescrevendo o método de novo para esta classe. Está vendo? Estou falando que o retângulo calcula a sua área desta forma. Base vezes altura. E mandei printar. Viram a diferença entre calcular a área do quadrado e do retângulo? Vou voltar aqui do quadrado. Está aqui. É lado vezes lado. Aqui já é base vezes altura no retângulo. Então isso quer dizer, eu estou sobrescrevendo o método para de acordo com a classe, de acordo com como ela vai calcular. Ela vai calcular de um jeito diferente. Entendeu? Olha, vamos para o perímetro. Estou sobrescrevendo o método, arroba override. Estou falando que o perímetro é igual a 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. Resumindo, estou printando. Viram como são diferentes? Eles têm o mesmo método, que eles estão herdando de figura geométrica, estão editando para a sua parte, para a sua classe. Resumindo, estou abstraindo. Eu tenho uma abstração, figura geométrica, uma classe abstrata. Aqui eu tenho uma classe abstrata, figura geométrica, e tenho seus métodos abstratos, onde o quadrado vai ser de um jeito, o calcular área, e o calcular perímetro, e o retângulo vai ser outro completamente diferente. Se eu tivesse mais 1 milhão de figuras geométricas e usasse esse... Então, resumindo, se eu tivesse mais 1 milhão de figuras geométricas e eu fosse herdar essa classe figura geométrica, cada uma dessas outras 1 milhão de figuras geométricas teria um método de cálculo diferente. Isso é polimorfismo barra abstração, programação. Agora eu vou mostrar o teste para vocês verem. Aqui essa parte eu não vou explicar, que já entra em outras coisas. Então, no vídeo eu entrei em abstração. Não tem como falar de abstração sem falar de herança. Não tem como falar de heranças. Não tem como. Então, aqui, resumindo, o vídeo é sobre abstração. Aí eu demonstrei como funciona, expliquei o que é abstração. Depois eu fui para herança e eu demonstrei como funciona em código, para mostrar o polimorfismo barra abstração. Então, eu vou mandar rodar aqui, para vocês darem uma olhada como fica. Esperar um tempinho. Tá, digite o valor, 13, 4, 12, está aí. Está vendo? Aqui está. Então é isso. Esse vídeo foi sobre abstração. Eu mostrei como funciona na UML, como herança. Apesar do vídeo ser sobre abstração, eu tive que herança. E quando fui para a parte de programação, abstração, polimorfismo. Então, basicamente o vídeo é isso. Obrigado, gente.
Até a próxima.